Fala, gente querida, tudo bom com vocês? Aqui é seu amigo em Cristo, evangelista Taylor Barbosa, em mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo do nosso quadro Vamos Ler a Bíblia. Galera, hoje eu quero trazer para você uma leitura incrível de uma das maiores e mais conhecidas parábolas dentre toda a Bíblia Sagrada. Quero ler com você aqui o livro de Lucas, Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas, o seu capítulo de número 15. Eu quero ler com você a partir do verso 17, que diz assim: Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então trata-me como um dos seus trabalhadores. Logo em seguida, levantou-se e saiu em direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando o pai o viu, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Galera, revelações incríveis dentro dessa palavra. Eu estava pensando aqui esses dias, e essa parábola do filho pródigo, a parábola de Lucas capítulo 15, ela aos poucos está sumindo dos nossos altares. Mas eu muito me alegro, porque é um texto que, mesmo com poucas pessoas ainda falando acerca dele, ele causa um impacto muito grande na nossa história. É uma das parábolas que Cristo disse, que Cristo recitou, e parábolas nada mais é do que uma narração alegórica, aonde Cristo ele envolve algum preceito moral ou alguma história que traga um sentido figurativo para que alguns consigam entender. E no capítulo 15 do livro de Lucas, nada mais é do que mais uma das parábolas que contém o livro de Lucas. Todo o Novo Testamento ele é cheio, principalmente os sinóticos, para quem não sabe, sinótico quer dizer a mesma ótica, a mesma visão. E os livros sinóticos nada mais é do que Mateus, Marcos e Lucas, que contém basicamente a mesma visão, como mudança de linguagem. Outro dia, em outro vídeo, eu trago alguma coisa referente para você acerca disso aqui no nosso canal. Mas vamos ao que interessa. Esses livros sinóticos, eles são cheios de parábolas, cheios de reflexões. Há quem diga que são 60 parábolas no total dentro dos sinóticos. São 20 no livro de Mateus, 9 no livro de Marcos e 29 no livro de Lucas, sendo Lucas aquele que mais escreve parábolas dentro da Bíblia. E o capítulo 15 nada mais é do que mais uma dessas parábolas que Cristo está trazendo para as nossas vidas. E na parábola que Cristo começa a descrever, ele fala primeiro acerca do pastor de ovelhas, que tendo 100 ovelhas, uma delas se perde. O pastor então guarda 99 e vai atrás da que se perdeu. E quando o pastor acha, ele chama todo mundo e se alegra. Mais à frente ele fala acerca da mulher que tinha 10 dracmas e uma delas se perde. A mulher então arruma toda a sua casa, varre toda a sua casa e vai em busca daquela que se perdeu. Até que quando ela acha, ela também reúne todos e se alegra. Só que aqui, Cristo começa a desbravar para nós um mundo de revelações. Porque a parábola que Cristo começa a contar para nós, agora a partir do versículo 11 do capítulo 15 de Lucas, ele começa a dizer acerca de um pai que tinha 2 filhos. O mais novo, por sua vez, ele decide então indagar ao pai e pedir ao pai a parte que ele tinha como herança, a parte que bem cabia para ele receber. Mesmo não sendo o momento de receber, ele questiona o pai e ele quer. Só que no contexto a gente percebe que o pai não força ele a ficar. E o pai de imediato reparte o que era dele, de seu irmão, e dá a parte dele.
da herança. A partir daí, a parábola que Cristo está contando, Cristo diz que ele sai e vai para outra terra e ele começa a gastar tudo que ele tinha. Ele começa a gastar, até o ponto que ele perde tudo, ele já não tem mais nada. Perdendo tudo, quando já não tem mais nada, ele ainda assim decide ficar onde estava. Só que o texto bíblico diz que no versículo 14, o lugar onde ele estava começa a ser afetado de uma grande fome. Ele então vai em busca de emprego, consegue emprego e alguém dá um ofício para ele. O ofício que ele tem é de cuidar de porcos. Só que a necessidade e o envolvimento que ele tem com o ambiente que ele está, a história, o texto, a parábola que Cristo conta, diz que ele vai sentir necessidade, vai sentir fome, a ponto dele sentir desejo de comer as bolotas que os porcos comiam. Só que no contexto, se nós observarmos bem, a Bíblia não cita que ele comeu, mas a Bíblia enfatiza que ele sentiu desejo. E quando ele sentiu desejo, ele então se lembrou da casa do seu pai. Eu vejo isso como se ele tivesse se lembrado. Enquanto eu sinto o desejo de comer aquilo que não é meu, que não foi feito para mim, que não pertence para mim, na casa da onde eu saí, na casa do meu pai, eu tinha de tudo. E no verso que nós lemos diz que ele se lembra dos trabalhadores do pai dele. Era como se ele se lembrasse, opa, alguém que ficou lá está sendo bem mais tratado do que eu, está sendo melhor cuidado do que eu. Alguém que ficou lá tem um cuidado especial do meu pai. Enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou desbravando esse mundo e comendo ou sentindo desejo de comer, melhor dizendo, daquilo que não foi feito para mim. Porque as bolotas que ele servia aos porcos, que ele sentiu desejo, o texto mesmo diz que não foi feito para ele. As bolotas eram dos porcos. Ou seja, era algo que além de ser imundo, não era para ele. Não foi feito para ele. Não pertencia a ele. Aí é onde ele cai em si. E ele então decide que o melhor era voltar para a casa do seu pai. E o que eu acho mais lindo em tudo isso, e uma grande revelação da palavra, é que quando nós abrimos os nossos olhos e nos lembramos que enquanto estamos no mundo, nós estamos sujeitos a comer coisas, a partilhar de coisas que não são nossas, não foram feitas para nós, não é o nosso lugar, não é o seu lugar que me assiste. Aí sim nós entendemos que na casa do Pai há um cuidado especial para cada um de nós e que na casa do nosso Pai tem exatamente o que a gente precisa. Jesus mesmo um dia disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito: vou preparar lugar. Ou seja, era como se ele estivesse dizendo: o mundo não é o seu lugar. Eu já preparei um lugar especial para você. Continuando a nossa parábola, nós vemos que ele decide se levantar. E aqui mexe com o coração de qualquer um. Quando ele decide se levantar, na cabeça dele ele diz: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai e eu vou dizer para ele que eu errei, que eu pequei e que eu não sou digno de ser chamado seu filho, para que ele cuide de mim como cuida de um dos seus trabalhadores. Ele então segue o seu caminho e vai à casa do pai. Só que quando ele ainda está longe, o pai é que o enxerga. Ele ainda está longe, mas o pai é quem o vê. E o pai se enche de tamanha compaixão e alegria que o texto disse que quando o pai viu o filho de longe, o pai correu e o abraçou e o beijou. Para a gente finalizar a nossa leitura de hoje, há momentos na nossa vida que o pai é quem nos vê de longe. Ele só está esperando
a gente se posicionar no caminho, para que Ele nos encontre no meio do caminho, nos abrace, nos beije e nos dê exatamente o que nós precisamos. Obrigado para você que ficou comigo até agora, que Deus abençoe. Espero que tenha falado contigo. Deixa aqui no comentário o que você achou. Deixa aqui no comentário uma palavra que você quer ver aqui no nosso canal, que eu trago para você de muito bom grado, de coração aberto. Muito obrigado você que ficou comigo até agora. Mais uma vez eu te agradeço. Se não deu joinha, deixa o joinha. Se não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações e que Deus abençoe.